Manchetes, opiniões, comentários, notícias. O pedido de prisão preventiva não faz sentido jurídico nenhum. O pedido alega que convocações de Bolsonaro a manifestações pela anistia oferecem risco à ordem, art. 312 CPP. Acontece que, sendo a anistia um direito previsto na Constituição, é uma completa aberração jurídica entender como risco à ordem pedir por um direito. Atender ao pedido seria ofender o instituto da prisão preventiva e o direito constitucional de se manifestar livremente. Não creio que ocorra, penso que a intenção seja desmobilizar manifestações públicas pela anistia, algo que não pode partir do judiciário, nem ser feito com seu auxílio, por óbvio. Fora que o pedido sequer foi feito pela PGR, mas por políticos e direcionado por Moraes à PGR. Nem a PGR teve coragem de fazer esse pedido. Nesta semana, em meu artigo para o Poder 360, pontuo 5 razões para não crer que haverá recuo do STF. Abaixo, algumas delas. Moraes não revogou prisão de Débora, embora devesse, pois a moça e boa parte dos réus do dia 8 não preenchem condições exigidas para a prisão preventiva. Advogados progressistas e outros personagens que se sensibilizaram com o caso logo voltarão para a toca, porque não há como defender penas menores sem aceitar que os réus não tentaram golpe. Veja, golpe de Estado tem pena média de 10 anos de prisão, somada à de vandalismo, temos os 14 a 17 anos que, de baseada, estão sendo impostos a todos, indiscriminadamente. A vontade de alguns ministros exporem sua dissidência não é maior que o receio de que sua dissidência exponha Moraes, a corte, em efeito dominó, os próprios ministros dissidentes. A discordância, se houver, neste momento delicado e, às vésperas das eleições presidenciais, será mínima, por um sentimento de autopreservação. No Brasil, o errado é permanente e poucas solidariedades são sinceras. Tudo se resume a interesses políticos, e claro, os interesses políticos se resumem a interesses pessoais e privados. Hoje, em meio à pressão do Congresso pela anistia, ministros do STF visitaram o parlamento e não se sabe quais ministros, enviaram mensagens a jornalistas e parlamentares buscando convencê-los contra a anistia. Isso é papel de juízes, papel de um tribunal isento? O fato: idosa tem problemas cardíacos, psiquiátricos, pede atendimento desde 24. A jurisprudência: presos em regime fechado têm direito à prisão domiciliar, em atenção ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. No caso dela, indeferido. Tudo pela democracia. Pedido de prisão preventiva e novo modus operandi de Moraes, arrefece sobre a massa, endurece sobre os líderes. 1. Analisei, em postagem abaixo, que Moraes está seguindo estratégia deliberada de pegar mais leve com alguns presos da massa, exatamente aqueles contra os quais as injustiças cometidas foram brutais. Assim, Moraes liberou temporariamente Débora e, agora, mais 5 presos, incluindo o professor acometido por câncer. Tudo isso ocorre após aconselhamento de Michel Temer revelado pela CNN, ver posts abaixo. O objetivo é esvaziar o clamor popular pautado nas injustiças contra essas pessoas, por isso a temporária flexibilização. 2. Ao mesmo tempo, surge a decisão para que a PGR analise pedido de prisão preventiva realizado por vereadora petista contra Bolsonaro para garantir a ordem pública e a instrução processual por suposta incitação de crimes contra a democracia por convocar manifestações populares, suposta obstrução de justiça. 3. Absolutamente nenhuma das alegações é base para prisão preventiva. A convocação de manifestações para anistia, ou até para impeachment de ministro do STF, são constitucionais e sempre resguardadas por liberdade de expressão. Não há qualquer possibilidade de dano à ordem pública. 4. Acho baixa a possibilidade de que Bolsonaro seja preso já. A meu ver, Moraes está testando a opinião pública para o futuro. A estratégia que ele segue é endurecer, de modo crescente, contra os supostos líderes da organização criminosa. 5. É lamentável que Bolsonaro esteja desperdiçando oportunidades importantes que teve para pedir o impeachment de membro do STF, conforme já analisei nesta página exaustivamente, e insiste em suplicar por anistia que não vai ser aplicada a si ou aos supostos líderes da suposta tentativa de golpe, que não ocorreu. Eventual anistia, se conseguida, poderá ser esvaziada pelo próprio STF se esse assim o quiser,
da forma que o quiser, em razão de precedente criado. 6. A única estratégia que poderia resolver o atual desequilíbrio entre os poderes seria o povo realizar enormes manifestações constitucionais pelo impeachment de membro do STF. As recentes decisões boazinhas do STF são reflexo direto do aconselhamento do Sr. Michel Temer. 1. Eles estão esvaziando a demanda pelo pedido de anistia, porque, como Temer disse, é melhor o próprio STF resolver esse assunto. 2. Explico a tempo. Quem demanda pouco fica com menos ainda do que demandou. O pedido de anistia, que é uma vergonha, uma indecência moral, gera a conclusão de Temer. O problema não é da punição, a punição acho que ninguém discute que teria que existir. 3. Ao pedir anistia, as lideranças da direita confessam que mereciam punição. Está tudo errado. 4. A situação está tendendo à acomodação em níveis péssimos para o Brasil. Já há gente celebrando as decisões recentes. 5. Não é possível. Não enxergam que eles forçaram tanto a janela de Overton para que depois a situação se acomode em níveis ditados por eles mesmos? 6. Cadê o contra-ataque da direita? Cadê as manifestações pelo impeachment de ministro, o qual anularia todos os julgamentos? Aguentem agora a conclusão. Vocês mesmos admitem que têm que ser punidos, facilitaremos para vocês e daremos algumas migalhas de flexibilização das punições. A banalização do mal faz com que as pessoas se contentem com migalhas. É, inclusive, o que está acontecendo com a direita brasileira, que abriu mão de enfrentar a situação demandando o impeachment de ministro e resolveu aceitar que é criminosa quem cabe punição, clamando pelas migalhas da anistia, que será revista pelo seu próprio algoz. Mulher, negra, nordestina, pobre, ré primária e esquecida no presídio de Pedrinhas, má. Conheça Eliene de Jesus, presa há 2 anos pelos atos do 0801. 2 anos presa e sem julgamento. Qual a ameaça que essa moça representa para guardar o julgamento presa? Até quando iremos nos calar? O Brasil precisa da anistia para a pacificação de nosso país. Basta de injustiças e perseguições, basta de vingança. Paz, o Brasil precisa de paz. Anistia já! Na infame ADPF 635, o STF proibiu a Polícia do Rio de Janeiro de fazer operações nas mais de 1.400 comunidades dominadas pelo crime organizado, a não ser em situações excepcionais. Ninguém sabe ao certo o que isso significa. A função do judiciário é aplicar a lei, e ninguém sabe também que lei é essa que suas excelências aplicaram. Mas uma coisa todo mundo aqui no Rio sabe. O STF transformou o estado do Rio de Janeiro em porto seguro para criminosos de outros estados se refugiarem, praticarem novos delitos e aprimorarem suas técnicas com os parceiros daqui. Por isso a população do Rio diz a uma só voz: obrigado, STF. Vergonha. Abuso. Arbítrio. Goste-se ou não dele, concorde-se ou não com o que disse, teremos na história do Brasil um parlamentar preso, sem direito à liberdade, por 8 anos e 9 meses de prisão por falar. E isso supostamente em nome da democracia e sob aceite do Congresso, que aprovou sua prisão, em 2021. Fizeram isso comigo uma vez por causa de uma taxa atrasada de R$14. Eu e meu filho de colo estávamos indo de SP para Santos, para levar comida aos meus avós que estavam passando o maior perrengue financeiro. Meu avô estava doente e seria uma das últimas vezes que eu o veria. Nesse dia não o vi porque só tinha grana para voltar para SP, isso aconteceu na Imigrantes e eu estava mais perto de SP que de Santos. Mais uma amostra de como no Brasil o cidadão comum é muito mais punido por coisas pequenas que os bandidos por crimes graves. Daniel Silveira vai ficar na cadeia um total de 8 anos e 9 meses, praticamente o mesmo tempo que Elise Matsunaga, 10 anos. Daniel Silveira vai ficar mais tempo na cadeia que o goleiro Bruno. Na ditadura dos 64, o tempo de prisão em mídia de um opositor era entre 6 meses e 2 anos. Vildete da Silva, avó de 73 anos presa no 8 de Jan, está com trombose e depressão. Se essa informação não lhe ensinar como o Holocausto foi possível, nada mais o fará. Não precisa de Milgram nem as jornalistas acadelados nos mostram como milhões de inocentes foram mortos. Ratos. Tá rolando uma coisa meio esquisita na usina de Itaipu.
São 9 bilhões de reais de despesas sob a categoria Outros. Quase o lucro anual da Eletrobras.